Vender como afiliado com lançamentos. Nessa aula aqui, eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer um lançamento para vender muito como afiliado. Sério. O que eu vou te mostrar nessa aula não é um passo a passo que eu inventei da minha cabeça. É algo que eu estudei, que eu apliquei, que funcionou para mim já 4 vezes. E eu vou te mostrar aqui todo o passo a passo. Vou te mostrar tudo que eu fiz, as minhas páginas, os meus resultados. Então fica até o final. Anota, aplica, porque eu tenho certeza absoluta. Se você aplicar o que eu vou te ensinar aqui nessa aula, você vai voltar para me agradecer e falar: Carla, eu consegui vender, foi da hora, foi um pico de venda. Eu tô muito empolgada de entregar essa aula aqui para você, porque assim, eu já tinha feito esses 4 lançamentos e ontem de madrugada eu pensei: cara, por que eu não mostro esse passo a passo pra galera, né? Isso daqui é algo que eu paguei para aprender a fazer e eu tô te entregando de forma totalmente gratuita. Então aproveita, coloca toda a tua atenção aqui nessa aula, anota, aplica, fica até o final, porque eu tenho certeza absoluta que o que eu vou te entregar aqui é ouro. Então bora lá pro passo a passo. Se você tiver qualquer dúvida, vai deixando aqui nos comentários, tá? Primeira coisa que você precisa é definir o produto. Já que você vai lançar como afiliado, não tem um produto próprio, você vai definir dentre todos os produtos que você é afiliado, qual que é o produto que você vai divulgar nesse evento de lançamento, tá? E aí você vai anotar aí, pega um caderno, um papel, e vai anotar qual dor que esse produto resolve, tá? Qual que é a promessa desse produto? Carla, não sei ver isso, eu não sei ver a promessa do produto. Isso é uma coisa bem básica, tá? Geralmente fica acima aqui, fica na headline da página de vendas. Então, por exemplo, esse meu produto aqui, que é o Check-in 8, a promessa dele é: planeje e crie conteúdo estratégico para um mês em 8 dias de forma leve e lucrativa. Essa daqui é a promessa. Você vai entrar lá na página de vendas do produto e vai entender qual que é a dor que ele resolve, qual que é a promessa. Por que isso, Carla? Porque o teu evento de lançamento, ele precisa ter uma promessa e um nome. E essa promessa, ela precisa ser diferente da promessa do produto, tá? Por quê? Porque é como se o teu evento de lançamento, ele fosse uma preparação para a pessoa entrar no curso pago. Significa que você vai ensinar porcaria no teu evento, vai ensinar um conteúdo gratuito que não vai fazer diferença nenhuma na vida da pessoa? Não, pelo contrário. Significa que essa promessa, que esse conteúdo que você vai entregar no teu evento de lançamento, vai gerar uma transformação tão boa nesse cliente que ele vai falar assim: eu quero mais, e aí ele vai sim querer o curso pago. A maioria das pessoas ensina que no lançamento você tem que entregar ali 10% de conteúdo e os outros 90% está dentro do curso. Eu faço os meus lançamentos de uma forma diferente. Eu entrego algo que realmente a pessoa vai conseguir aplicar e ter resultado. E se ela quiser mais, quiser entrar no curso, ok. Se ela não quiser também, ok. Por que isso é bacana? Porque você consegue ajudar tanto aquela pessoa que tem a grana ali para investir naquele momento, como aquela pessoa que não tem naquele momento, mas vai continuar te acompanhando, vai continuar te seguindo, e você acaba também gerando fãs para o teu trabalho, ao invés de ter só clientes pagantes, e os que não são pagantes você larga para lá, entendeu? Há quem discorde, mas eu prefiro trabalhar dessa forma, foi dessa forma que funcionou para mim. Então definiu a promessa e o nome do evento. Me dá um exemplo de nome, Carla. A jornada do afiliado iniciante. Você vai entregar ali uma sequência de aulas para quem quer iniciar na internet e ao final, lá no pitch de vendas, que eu já vou chegar nessa parte, tá? Você vai oferecer o produto, o curso, o treinamento que você é afiliado, tá? Eu, por exemplo, eu prefiro nomes mais diferentes, desenlace, engrenagem. Vou mostrar para vocês as minhas páginas para vocês entenderem. O porquê que a promessa ela é tão importante? Você tem que pensar o seguinte: por que as pessoas vão parar 1 hora do dia delas para assistir uma aula tua? Elas precisam ter um benefício em parar 1 hora do dia para te assistir. Então, a promessa ela consiste nisso, em dar à pessoa um porquê para ela parar para te assistir. Por exemplo, quando eu planejei gravar esse vídeo aqui para você, existe uma promessa nele. Eu vou te ensinar um passo a passo para fazer um lançamento como afiliado. Se eu prometi isso para você no começo e eu não te ensino isso até o fim desse vídeo, você vai ficar puto, vai ficar puta comigo da vida. Então, é bacana que você prometa algo que você de fato vai conseguir cumprir. Vou dar exemplo para vocês de promessas de eventos. Aqui, ó, foi o meu evento Desenlace. Ó, você não vai mais ficar amarrada e sem resultados, mulher. Porque o público-alvo desse lançamento eram mulheres sem resultados. Então, nesse evento você vai aprender a diagnosticar ações que estão impedindo você de vender e viver do seu negócio digital. Esse daqui foi um dos meus lançamentos. O outro foi o Check, uma imersão ao vivo e sem replay. Esse daqui eu fiz em um dia só. Conteúdo não é o único setor do seu negócio. E aqui vem a promessa. Vou te ensinar os passos para um planejamento estratégico que envolve todos os setores de um negócio online que gera vendas.
Carla, a promessa precisa ser longa? Não, a promessa precisa ser clara, objetiva, qual que é a transformação que você vai gerar nessa pessoa no seu evento gratuito. E aí, tá curtindo o comecinho desse conteúdo, o comecinho dessa aula? Calma que tem muito mais, fica até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E eu vou pedir pra você já deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque eu sempre trago conteúdo que realmente te ajuda, que te ajuda de verdade, tá? Então, o próximo ponto é a data. Você precisa escolher qual data você vai vender. Como assim, Carla? Ao invés de você sair fazendo as coisas e pensar, um dia eu vou abrir lá e falar, então, olha, hoje tal curso está em promoção, como muito afiliado faz, você vai escolher aqui para o lançamento qual que é a data que você vai vender. Então, por exemplo, hoje a gente está no dia 27 de julho, o dia que eu estou gravando esse vídeo. Se eu fosse fazer um lançamento, eu faria ele no dia 8 de setembro. Por quê? Porque eu sempre escolho dias entre quarta e quinta-feira e geralmente depois do quinto dia útil, comecinho de mês. Se não fosse no dia 8 de setembro, seria no dia 15 de setembro, tá? Mas no dia 1º de setembro, por exemplo, eu não faria um lançamento. Existe uma regra, Carla? Não, eu tô te falando como eu fiz e como funcionou pra mim, tá? E por que eu vou vender no dia 8 de setembro? Porque aqui eu já tenho que definir a data das minhas aulas, do meu evento. Então, o meu evento seria nos dias 6, 7 e 8 às 20 horas, por exemplo. Então, dia 6, entrega de conteúdo, dia 7, entrega de conteúdo, dia 8, entrega de conteúdo mais oferta. Beleza, Carla, como que eu faço? Eu abro lá no dia 6 e começo a fazer aula? Não, você precisa se antecipar para que no dia que você inicie essa aula no dia 6, tenham pessoas te assistindo. E como você vai fazer isso? Gerando antecipação, isso daqui é muito importante. Então, por exemplo, se eu vou vender no dia 8 de setembro, no dia 16 de agosto, 25 dias antes, eu tô fazendo uma antecipação e gerando curiosidade. Olha só, gente, eu tô preparando algo pra vocês que, assim, eu tô louca pra contar. Eu tô só finalizando os últimos detalhes, mas no dia 20 de agosto, eu vou vir fazer uma live aqui pra revelar tudo pra vocês. Prepara, porque vem coisa boa por aí. Olha só, gerei curiosidade, gerei expectativa. E aí, do dia 16 até o dia 20, eu tô falando, olha, dia 20 eu vou contar pra você o que é. Dia 20 eu vou contar pra você o que é. No dia 20, eu abro uma live, entrego um conteúdo rápido ali. Precisa ser uma live de 1 hora? Não, pode ser uma live de 20, 30 minutos. E aí eu revelo, olha, nos dias 6, 7 e 8 vai acontecer esse evento, você já vai ter o nome do evento. A promessa é X. Então, olha, nesse evento eu vou te ensinar isso. Por isso que a sua promessa e o seu nome já tem que estar pronto. A data já tem que estar definida. Nesse momento aqui você já vai estar com algumas outras coisas prontas que eu vou mostrar ao longo dessa aula, que é página de captura, grupo e por aí vai. E aí, nesse dia aqui, você já convida as pessoas para se inscreverem no teu evento, lá através do teu e-mail ou de um grupo de WhatsApp, tá? Nos dias 6, 7 e 8 você vai entregar a aula e no dia 8 vai ter uma oferta junto. Tá, Carla? Tô ficando confusa, calma. Isso daqui é só o início, agora a gente vai entrar mais a fundo nesses pontos, tá? Algo muito importante quando você está desenhando a comunicação desse evento é você saber quem é a sua persona, para quem você vai vender. Entender a persona do produto que você definiu aqui em cima, que você escolheu aqui em cima, tá? No meu caso, por exemplo, falando de uma forma bem rasa, a minha persona são mulheres afiliadas sem resultados. Eu sempre falei com essas mulheres lá no meu Instagram. O meu foco sempre foi mulheres afiliadas sem resultado. Por quê? Porque quando você fala gente, pessoal, povo, fica muito abrangente. Quando eu falo com você, mulher, ou com você, jovem, ou com você, nananana, quando eu falo diretamente com você, com as suas dores, com o seu jeito de falar, quando eu tenho uma comunicação assertiva, tudo isso daqui fica mais envolvente, a promessa, o nome, o evento, o lance de você ter uma tribo, de você ter fãs do teu trabalho. E fãs que eu falo não é alguém que vai ficar ali ovacionando você, não. É alguém que admira o teu trabalho, que tudo que você oferecer e entregar, essa pessoa vai querer consumir, vai querer comprar. Chegamos até aqui, tá tudo ok? Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like, porque dá um trabalho danado fazer esses vídeos. E cada vez que vocês deixam um like, um comentário, se inscrevem, é uma contribuição para que eu continue fazendo esse trabalho aqui. Próximo ponto, meta. Como assim meta, Carla? Você precisa saber quanto você quer ganhar, tá? Quanto você quer vender lá no dia 8 de setembro. Eu vou dar um exemplo aqui pra você. A sua meta é R$1.000, é fazer R$1.000 naquele dia, tá? É uma meta baixa? É. Mas eu coloquei aqui só como exemplo. Pra fazer esses R$1.000,
Imagina que o ticket do produto que você vai vender são R$ 87 de comissão, tá? O produto custa 150, mas você ganha R$ 87 de comissão. Para fazer R$ 1.000, você precisa fazer 12 vendas de R$ 87, que vai dar um total de R$ 1.044. Então, você já sabe que nesse lançamento, você precisa fazer pelo menos 12 vendas para que você alcance a meta dos seus R$ 1.000. Por que isso daqui é importante? Porque antes mesmo do evento acontecer, pelo número de pessoas que está entrando ali na tua lista, você já vai ter uma média de quanto você vai conseguir vender nesse lançamento, tá? Nunca é redondo, mas é só para que você não fique tipo perdidão lá, perdidona, viajando na maionese. Você precisa ter uma meta. E aí imagina nessa meta que a gente vai pensar na taxa de conversão média do nosso mercado, que é de 0 a 2,5%, tá? Em eventos ao vivo, pela minha experiência e até de outros experts aí, se você assistir outros vídeos você vai ver, aumenta muito essa taxa para 10, 20, 30%, justamente por conta desse contato do ao vivo, né? Dessa coisa de você, oi fulano, bom dia ciclano, ó, a dúvida da Márcia aqui, tá. Então, este contato, esse relacionamento faz com que a taxa de conversão, ela geralmente aumente. Mas vamos trabalhar com essa taxa aqui, sendo pessimista, pensando em 2% da sua lista converta. Então, para você ter 12 vendas a 2% de conversão, você precisa ter 600 pessoas, pelo menos, na tua lista, tá? E como que eu faço, Carla, para conseguir 600 pessoas? Carla do céu, não tenho 600 pessoas nem no meu Instagram, não tenho 600 pessoas nem no meu canal, não tenho 600 pessoas nem na minha família. Você precisa pensar o seguinte, você precisa dividir isso para que essa meta fique leve. Então, 600 pessoas dividido por 20 dias, lembra que você tem uma antecipação lá de 20 dias da sua data? Você vai vender no dia 8, lembra? Mas antes disso, você já vai estar fazendo uma antecipação desde o dia 16 de agosto. Então, pensando que você tem 20 dias para divulgar esse evento, você precisa de 30 pessoas por dia entrando na sua lista. Calma, não desiste, não se assusta. Eu já fiz evento com 50 pessoas e fiz 10 vendas. Fiz um outro com 60 pessoas. Fiz 15 ou 20 vendas, não me lembro agora, mas já vou mostrar para vocês. Então, assim, essa daqui é a média. Como eu falei para vocês, essa taxa de conversão, geralmente, quando é ao vivo, ela aumenta. Mas eu prefiro trabalhar na realidade de que eu vou conseguir converter 2%. Se converter mais, ótimo, melhor ainda. Espero que tenha ficado claro isso daqui para você, que não tenha ficado confuso. Mas qualquer dúvida, pode me chamar, tá bom? Beleza, Carla, como que eu vou fazer para conseguir essa quantidade toda de gente aí, 600 pessoas? Agora a gente vai falar das fontes de tráfego. Então, como que você vai atrair as pessoas lá para a tua captura? Já vou falar um pouquinho sobre o caminho das vendas, você vai entender o que é essa captura que eu tô falando. Então, você pode utilizar o Pinterest, que é uma fonte de tráfego orgânico que, assim, bomba. Eu tenho uma playlist aqui, vou tentar deixar aqui nos cards ou na descrição, uma playlist de Pinterest que te ensina como gerar visualizações para os seus artigos, para os seus vídeos, e aí você pode mandar também para a página de captura através do Pinterest. Você pode usar o seu canal do YouTube, tá? Aparecendo sem aparecer. Você pode usar o seu Instagram. Você pode usar o Google, se você tiver conteúdos posicionados, ou o Google Ads. E aqui eu falei que esse lançamento que eu tô ensinando pra você é no orgânico, tá? Mas se você manja de Facebook Ads, você vai sair muito na frente. Por quê? Eu fiz lançamentos sem fazer o tráfego pago e já deu muito bom. Com o tráfego pago, fazendo ali Instagram Ads, chamando as pessoas para captura, não fazendo venda direta, tá? Mas chamando as pessoas para o teu evento, isso tende a dar melhor ainda. O problema é que eu não sou muito boa com Facebook Ads, confesso. Então, para mim, funcionou melhor trabalhar aqui com as minhas redes no orgânico. Mas se você manja de Facebook Ads, cara, mina, tá com a faca com queijo na mão, beleza? Qual que é o caminho até as vendas, Carlas? Então, vamos lá. O que você precisa ter criado lá quando você for convidar as pessoas pro teu evento? Olha, vai acontecer um evento dia 6, 7, 8 de setembro, às 20 horas, assim, assado, nananana. Se inscreve no evento. Como que essa pessoa vai se inscrever no evento? Como que ela vai chegar até o momento de comprar de você? Primeiro eu vou mostrar aqui pra você na parte teórica e depois eu vou mostrar na prática, tá bom? Então, primeira coisa, página de captura. Essa página de captura, a pessoa vai colocar o e-mail dela e vai cair numa página de obrigada. Essa página de obrigada vai levar a pessoa para um grupo de WhatsApp, tá? Que ela pode entrar ou não. Então, você vai ter 2 pontos de contato com ela. O e-mail dela, que ela deixou aqui, e o grupo de WhatsApp, tá? Como funciona isso? Na página de captura, você vai colocar a promessa do evento, a data e o horário do evento, a captura de e-mail e uma foto sua com uma biografia. Na página de obrigada, você vai avisar para ela abrir lá o e-mail dela. Geralmente eu mando um plannerzinho no primeiro e-mail.
É como se fosse um planner para a pessoa acompanhar as aulas. É uma forma da pessoa abrir o meu e-mail, aumentar essa taxa de abertura, para quando eu enviar as aulas para ela, né, ó, tá começando a aula tal, essa pessoa já vai ter aberto meu e-mail uma vez, então a taxa de abertura, ela fica maior, tá? Espero que vocês estejam entendendo, espero que não esteja muito rápida aí a linha de raciocínio. E nessa página de obrigada vai ter um botão para um grupo de WhatsApp. O que vai ter nesse grupo de WhatsApp? Um vídeo de boas-vindas, se você quiser colocar, tá? Ou uma mensagem de boas-vindas por escrito. O aviso das aulas do evento, então todo dia a aula vai começar lá às 20 horas, às 19h45 você tá lá, ó. 20 horas vai começar a aula, não perde, já pega papel e caneta, já fica a postos, nananã. E lá também é onde você vai fazer a sua oferta especial, onde você vai entregar o curso que você entrega lá. E agora eu vou mostrar pra você o passo a passo do meu lançamento ao vivo que foi feito no Insta. Então primeiro eu vou te mostrar a página de captura, depois a página de obrigada, o grupo e como foi o lançamento. Você vai conseguir ver tudo. Então essa daqui é a página de captura, o nome do evento era Check, tá? Foi uma imersão ao vivo sem replay. Por quê? Eu fiz tudo num dia só, foram mais ou menos 2 horas de aula, tá? Então eu coloquei aqui a promessa do evento, que eu ia ensinar como fazer um planejamento estratégico, que envolvia todos os setores do negócio online da pessoa e que gerava vendas. Receba no seu e-mail o link para acessar o nosso grupo de WhatsApp. Nesse grupo eu enviarei o link exclusivo da aula Check. Então a pessoa colocava o nome do e-mail dela aqui e enviava. Aqui eu falei um pouquinho sobre o evento, tá vendo? Coloquei a data e horário do evento, 15 de março às 7h45. E coloquei a captura aqui de novo e falei um pouquinho sobre mim. Eu falei quem eu era, o que eu já tinha feito, que eu já tinha faturado mais de 15k em 30 dias, nananana. Expliquei tudo bonitinho aqui e deixei também os links pro meu Instagram e pro meu canal do YouTube. Quando a pessoa colocava aqui, ó, o nome dela, o nome e o e-mail dela e clicava em enviar, ela era encaminhada para essa página aqui, ó, tá vendo? Entre no nosso grupo de WhatsApp, não terá perturbação, apenas o envio do link das aulas. E dava para ela entrar aqui, dava para ela clicar para entrar, só que se ela tentasse sair, ó, eu coloquei um redirect, ó, fui tentar fechar a página. Ela já me mandou direto pro grupo, esse daqui era o grupo, tá vendo? Check 7h45 ao vivo, que agora o grupo já tá encerrado. Mas aí a pessoa entrava aqui no grupo. Mas mesmo assim, se ela fechasse e não entrasse no grupo, eu já tava com o e-mail dela, então tinha 2 pontos de contato com essa pessoa. Beleza, durante esses 15, 20 dias, o meu foco era mandar as pessoas para essa página de captura aqui. Então, tudo que eu falava nos meus stories, no meu canal, era vem pro Check in 8, eu vou te ensinar o passo a passo desse planejamento estratégico, assim, assado. Os meus posts eram voltados para isso, reels voltados para isso, chamando todo mundo para essa imersão Check. Chegou o dia da imersão, o que eu fiz? Esse daqui foi o dia da imersão, como vocês podem ver, 15 de março. Foram 2 horas de aula. Uma aula muito simples, deixa eu fechar aqui para vocês conseguirem ver, eu vou passar um pouquinho só para vocês conseguirem ver. Ó. Uma aula que eu fiz aqui mesmo no meu escritório, e aí eu usei aqui ó, o meu quadro, que é esse quadro que vocês estão vendo aqui que eu tenho no escritório, para poder ir explicando passo a passo do planejamento estratégico, tudo. E aqui ao final você também vai conseguir ver o pitch de vendas, eu já vou te explicar o que é isso. E aqui ó, eu já deixei o link da oferta de lançamento, tá vendo? Que foi pro Check in 8. Que é esse planejamento estratégico aqui para afiliados. Eu já vou mostrar para vocês quanto que eu fiz nesse lançamento. E vou deixar aqui para você o link do Instagram para você conseguir assistir essa aula e entender como que foi a comunicação, como que foi o pitch de vendas, como que aconteceu esse processo. Mas foi tudo em 2 horas, tá? E aí aqui vem finalmente o checkmate. Você pode fazer uma entrega de conteúdo de 3 a 7 dias. Por exemplo, o Check-in 8 eu fiz em um dia só. Foi um resultado bacana? Foi. O engrenagem eu fiz em 4 dias, o resultado foi melhor. O desenlace, que foi onde eu fiz quase R$9.000, eu fiz 7 dias de lançamento. E lembre-se que eu tô falando de um lançamento que teve 50 a 60 espectadoras só. Totalmente no orgânico, sem gastar R$1 com tráfego pago. Então assim, R$8.000 que eu fiz em um dia, só doando meu tempo. Eu vou mostrar isso pra vocês já aqui na Hotmart. Então você vai entregar esse conteúdo e vai fazer o pitch de vendas. Pitch de vendas tem vários detalhes. O que eu vou fazer? Eu vou colocar checklist tanto desse evento de lançamento quanto do pitch de vendas lá no meu canal do Telegram. Então entra lá no canal do Telegram que vai estar lá esse checklist com o pitch de vendas. Se você tiver qualquer dúvida, você também pode ir lá no meu Instagram ou aqui nos comentários e deixar a sua dúvida que eu te respondo, tá? Antes da gente falar desse último ponto aqui de atenção, eu vou mostrar para você o meu resultado aqui na Hotmart com esse evento Check-in 8, que foi um evento de um dia só. E foi em março, dia 15 de março, mas eu vou colocar aqui o mês inteiro de março, só para você entender o pico de vendas que eu tive nesse dia. Olha só.
15 de março, tá vendo? R$ 1.900 no dia 15 de março. E no dia 16, que eu ainda tava com o carrinho aberto, foram mais R$ 500. Então, no total, foi uns 2.500. Aqui eu não me lembro se esses 200 e pouquinho também foi do lançamento, mas esses dois aqui eu tenho certeza que foram do lançamento. E isso que o ticket era de R$ 97. Então, se eu não me engano, deve ter vendido uns 20, 15, 20, 25 vendas eu fiz nesse lançamento de um dia. Agora eu quero falar com você sobre esses pontos de atenção. Se você ainda não é um afiliado, aqui embaixo tem um curso gratuito que eu criei de marketing digital, ensinando por onde você começar até chegar nesse ponto aqui. Essa aula é uma aula um pouco mais avançada, né? É para alguém que já está trabalhando como um afiliado. Então, se você já é um afiliado profissional, lançamento eu considero um plus. É como eu falei para vocês, é um dia que eu tenho um pico de vendas, mas nos outros dias eu faço vendas no automático através do meu blog e do meu canal do YouTube. Então, eu considero um lançamento um plus, porém, ele não gera vendas no automático. Então, se você é afiliado, está me assistindo, gostou dessa aula e quer aprender a fazer vendas no automático, posicionando seus conteúdos no Google e no YouTube, eu te convido a conhecer o meu curso Bússola do SEO, onde eu mostro passo a passo de todas as estratégias que eu utilizo para fazer vendas todos os dias no automático, posicionando os meus artigos de forma orgânica no Google e os meus vídeos aqui no YouTube. Lá eu também ensino sobre Pinterest, você também vai ter bônus, meu suporte e acesso à nossa comunidade de SEO. Se você não faz ideia do que é SEO, eu tenho um curso gratuito chamado Jornada do SEO. O link também está aqui abaixo, você pode se inscrever de forma totalmente gratuita. São 4 aulas dando uma introdução do que é o SEO, para que você possa aplicar de imediato no seu negócio. Se depois desse vídeo você tomou a decisão de lançar como afiliado, coloca aqui abaixo nos comentários: eu vou lançar como afiliado no dia tal. Coloca a sua data aqui embaixo que eu faço questão de ir lá acompanhar o teu lançamento. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece do like, de se inscrever no canal. Grande beijo e até o próximo vídeo do Eu Me Demito. Tchau, tchau!